Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Boa noite, Ana, que já chegou por aí, mais alguns irmãos que eu estou vendo aqui, irmã Cileide, irmã Sandra. Boa noite, Deus abençoe. Guarda aí que mais alguns cheguem para o nosso tempo devocional, hoje à noite, terça-feira, tempo que nós separamos para meditar na palavra do Senhor, e é o que vamos fazer aqui juntos, porém separados, né? Mas vamos meditar na palavra de Deus, guardar só um pouquinho mais para que outros cheguem, e nós vamos dar início à nossa devocional. Irmã Márcia, boa noite. Bom sempre vê-la aqui, saudade da irmã já, quando puder chegar nos cultos. Vários irmãos já estão chegando, tem sido muito bom matar a saudade aí dos nossos irmãos. Mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho. É sempre uma bênção estudarmos a palavra do Senhor, e nós vamos, como sempre, começar orando, agradecendo a Deus aí pela bênção da vida, pelo cuidado dele, né? Continuar intercedendo aí para o seu Roberto. Tivemos boas notícias hoje, graças a Deus, e nós não podemos baixar a guarda da oração, em hipótese alguma. Vamos continuar intercedendo, crendo aí na recuperação, crendo no milagre aí na vida do seu Roberto. Ok? Luciene, Deus abençoe. Pastor Elias, lá de Pernambuco, nos acompanhando aí. Deus abençoe, meu amado. Vamos continuar intercedendo pelo pastor Eurípedes, que está lá em Recife, recuperando ali da cirurgia. Orar para que Deus continue ali abençoando. Irmão Osmundo, passou mal ontem, compartilhou lá, foi para o hospital de novo, mas graças a Deus está medicado e está em casa, ok? Em casa quer dizer, lá em Recife também, né? Vamos orar por eles, ok? Boa noite, irmão Elinaldo, Cris, boa noite, irmã Socorro, boa noite, Deus abençoe. Vamos então ter aqui, irmãos, nosso tempo de oração. Aí você também vai nos ajudar orando, intercedendo aí pelo seu Roberto, pelo pastor Eurípedes, pelo irmão Osmundo e outros que você lembrar que estejam aí carecendo das nossas orações. Ok? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos orar. Deus querido, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renovou hoje de manhã, porque a tua graça foi derramada sobre as nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer pela bênção da vida, pelo cuidado do Senhor, por chegarmos ao fim de mais um dia, gozando de saúde, tendo paz em nossas famílias, em nossos lares. Ó Deus, receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, queremos te agradecer pelas boas notícias que tivemos aí do seu Roberto, que talvez para alguns pareça pouca coisa, mas estamos acompanhando uma situação tão delicada, e ver a tua boa mão movendo ali na vida dele, para nós é gracioso, é maravilhoso, e queremos continuar clamando ao Senhor, que se for a tua vontade, meu Deus, faz um milagre, ó Deus, faz um milagre ali, possamos ver uma recuperação repentina, abençoadora na vida dele, possamos ver ali a irmã Mércia, a Carol, os familiares, glorificando o teu nome. Nós confiamos até o último segundo de vida, é o Senhor quem faz, e o Senhor tem já feito proezas ali. Eu quero te louvar, pedindo que o Senhor
pela sua graça, nos encha de boas notícias, ó Deus. Assim como pedimos ali pelo pastor Eurípedes, como pedimos pelo Osmundo e por tantos outros que carecem da boa mão do Senhor. Entra, meu Deus, com providência, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, ó Pai, assim como o Senhor tem falado comigo nessa devocional, que o Senhor também alcance o coração dos meus irmãos e que sejamos mais uma vez abençoados pela Tua palavra e através do poder do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados irmãos, nós estamos aqui caminhando para o final de Deuteronômio. Já temos andado bem aí com o povo de Israel, passamos lá no Êxodo e agora essa conversa de Deus com Moisés e as regras colocadas para o povo. Eu não sei você, mas tem sido uma caminhada muito gostosa, muito interessante nas devocionais, olhando para o povo de Israel. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 14 a 22 e depois o versículo 30. Ok? Deuteronômio 31, versículos 14 a 22 e depois o versículo 30. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite, Lucas. Bom ter você conosco. Irmão Giovanni, paz, Deus abençoe. Ok? Deuteronômio, capítulo 31, versículos 14 a 22 e depois o versículo 30. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a
aos israelitas. Versículo 30. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. E a canção, depois você pode ler no capítulo 32, porque eu não vou entrar na canção hoje. Mas eu quero pensar com vocês alguns detalhes que me chamam a atenção e que saltam desse texto. E eu quero começar com o versículo 14. A conversa de Deus com Moisés, ela é aqui no mínimo interessante. E eu chamo de interessante porque eu não sei você, mas algumas vezes nós lemos algumas coisas na Bíblia e começamos a achar que Deus é muito duro. Nós temos até pensamentos que não comentamos com ninguém, mas lá no fundo ficamos com dificuldade de admitir certas coisas nas Escrituras por serem tão duras e tão difíceis. Por exemplo, aqui o Senhor chega para Moisés e simplesmente diz que depois de várias tentativas de Moisés mudar os planos de Deus sem sucesso, o Senhor chega e diz para Moisés assim: o dia da sua morte se aproxima. Que conversa, né? Já pensou Deus chegar para você e dizer: ó, acabou, está chegando o fim. E se você continuar olhando para o texto, ele vai dizer: chame Josué, se apresente na tenda do encontro, porque eu darei incumbências a ele. Ou seja, Moisés, acabou para você. Vão lá, chame Josué, vão se encontrar lá e eu vou dar algumas incumbências a ele. Eu tenho algumas coisas para você também, mas eu quero falar agora com Josué. Irmãos, eu chamo de interessante porque Deus aqui, ele é direto com Moisés. Eu não sei se você já percebeu, mas na palavra de Deus, Deus não tem meio termo. Deus é direto. Nós é que ficamos muitas vezes cheio de mimimi em algumas palavras, mas Deus, ele é direto. Deus não está preocupado se você ou eu vamos ficar magoadinho, se vamos ficar tristinho. Deus não está interessado nisso. Então eu chamo essa primeira aplicação aqui de interessante. É interessante ver como Deus trata com Moisés. Então, ao abrir a Bíblia, Deus, ele é direto. Deus não tem meio termo. Deus não está nem um pouquinho preocupado em agradar a mim ou a você. Então, por isso, eu chamo esse primeiro ponto de interessante. Versículo 16. O que chamei de interessante no versículo 14, no versículo 16, eu anotei aqui na minha Bíblia, eu chamei de assustador. Se no versículo 14 eu achei interessante, na minha Bíblia, aqui eu escrevi no versículo 16, na minha devocional, que é assustador. Por quê? Irmãos, a onisciência de Deus, ela é assustadora. O povo ainda estava a caminho da terra prometida, no meio de uma transição de liderança, e aqui uma transição teocrática. Teocrática. Longe do que fazemos em nossos dias. Eu ouvi um pastor uma vez dizer algo que eu achei interessante. O pastor falou assim: eu nunca vi
Moisés fazer uma reunião para pedir aprovação do povo nas decisões enquanto caminhava no deserto. Você já pensou se Deus fosse fazer uma votação para ver quem é que ia assumir o lugar de Moisés? Deus nunca agiu assim. Deus tirava, Deus colocava. Deus dizia quando o povo ia partir, Deus dizia quando ia parar. Deus dizia o que comer, Deus dizia onde tinha água, Deus dizia quanto tempo ia caminhar. Era Deus que decidia tudo. Eu fico às vezes observando e eu acho até engraçado. E como é live, não quero aqui ofender, mas você já percebeu como é que as igrejas fazem quando vão escolher um novo pastor? Elas convidam, aí eles vêm, prega. Nesse dia, esse pastor vai escolher a pregação que ele mais se saiu bem na vida dele para pregar naquela igreja. Aí a igreja traz 2, 3, 4 candidatos, todo mundo prega e tal. Aí ela faz uma votação, escolhe qual que ela se agradou mais para ser escolhido. É interessante, irmãos, mas Deus, Ele tem a pessoa certa para o lugar certo. E às vezes nós não buscamos esse Deus. Eu estou dizendo isso porque a onisciência de Deus é assustadora. Olha o que o texto está dizendo. Deus, volte aí no texto, veja se não é assustador. Em meio a tudo isso, Deus está revelando, dizendo que esse povo iria se prostituir. E se prostituir aqui é seguindo deuses estranhos. Não é isso que está assim na sua Bíblia? Não é isso que ele está dizendo? O Senhor diz assim, olha, você vai descansar, Moisés, com seus antepassados. Esse povo irá prostituir-se seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Deus está dizendo que esse povo se esqueceria dele. Ou seja, Deus já sabia de todas as coisas. A gente não costuma, irmãos, dar muita importância aqui às pisadas na bola do povo de Israel, mas eu chamo de assustador, porque esse mesmo Deus, Ele conhece o meu coração, e quantas vezes eu também não tenho me prostituído. Sim, me prostituído. Quando eu deixo de servir a esse Deus e vou atrás dos ídolos do meu coração, a Bíblia chama isso de prostituição. E como Ele é onisciente, irmãos, Ele conhece todas as coisas. E eu posso fazer para esse Deus promessas com toda a sinceridade do mundo. E Ele está me ouvindo, sabendo que não será assim. Sabendo que eu vou falhar. Irmãos, esse povo aqui estava seguindo a Deus e dizendo que seriam fiéis, que iriam avante, que iriam ficar firme diante desse Deus. E quantas vezes eu e você estamos dizendo isso? E como é assustador saber que Deus já sabe o pecado que eu vou cometer amanhã. Fala para mim se isso não é assustador. A soberania de Deus é assustadora. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E às vezes o meu culto domingo foi tão espontâneo, tão espiritual, tão profundo, mas Deus já sabia do meu pecado de terça-feira. Por isso eu chamo de assustador. E isso tem que quebrantar o nosso coração. E dizer para Deus, olha Senhor, realmente eu não tenho valor nenhum.
porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. Então, o que eu chamei de interessante no versículo 14, eu chamo de assustador no versículo 16. Agora, além de interessante, grave isso, além de assustador, agora no versículo 18, eu chamo de triste. Triste. Que tristeza, irmãos, saber que Deus também já define que há de castigar o seu povo. Irmãos, Deus, como Pai, Ele pune os seus filhos a fim de corrigi-los. Eu gosto sempre, irmãos, de lembrar que quando pecamos e Deus permite as consequências do nosso pecado, isso deve encher o nosso coração de alegria. Não o pecado, mas as dores, as consequências, as dificuldades que vêm após o pecado. Isso deve nos encher de alegria, porque Deus, Ele só pune os seus filhos. Ele diz no versículo 18, eu esconderei o meu rosto deles. Irmãos, isso é triste. Eu esconderei o meu rosto deles. E quantas vezes, irmãos, nós preferimos o pecado e caminhamos longe da presença do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que é sempre nós, é sempre eu que me afasto da presença do Senhor. Ele sempre está lá. Glória a Deus, Ele nunca sai de lá. Ele continua lá. É como o pai do filho pródigo. O filho pródigo virou as costas, foi embora. Mas o pai continuou lá, esperando que o seu filho voltaria. Quando eu e você pecamos, nós nos afastamos de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele continua lá, esperando que eu volte, que eu me arrependa, que eu confesse o meu pecado, que eu conserte as coisas. Então aquilo que eu chamei de interessante, de assustador, no versículo 18, eu olho com muita tristeza, saber que Deus muitas vezes tem que virar o rosto, esconder o rosto de nós, porque o nosso pecado ofende a glória dEle, nosso pecado ofende a santidade dEle. E como é triste, eu falo com tristeza, irmãos, porque todos os dias, eu não sei você, mas eu peco todo dia. Espero não te escandalizar se você acha que por ser pastor não há pecado. Há sim. Eu peco todo dia. Todo dia eu tenho que correr para os pés da cruz do Senhor e me derramar com muita tristeza para trazer de novo o rosto dele para mim, a partir de confessar o meu pecado. Porque quando eu peco, o rosto dele está virado por causa da sua santidade. Por isso eu falo, que tristeza. Então, aquilo que eu chamei de interessante, aquilo que eu chamei de assustador, eu também chamo de muito triste, olhando para o versículo 18. Mas que bênção, quando chegamos no versículo 19 e 20. Que bênção, porque no versículo 19 e 20, nós vamos saber que não é só interessante, assustador e triste, também é animador. Animador por quê? Animador porque Ele tem promessas.
Ele tem promessas. Apesar de tudo isso, o nosso Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. A sua palavra não volta vazia. Olha o que ele diz: quando eu estiver introduzido, olha o que ele diz: na terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, as bênçãos de Deus não é porque somos bons, Ele é fiel à sua palavra, apenas isso. Isso é graça. Versículo 21, olha o que ele diz: sei o que estão dispostos a fazer, antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Mesmo sabendo de tudo, Deus está dizendo: eu irei cumprir o que prometi, mesmo sabendo que eles estão dispostos a fazer tudo errado. Mas eu irei cumprir o que prometi. Oh, aleluia! Que o nosso Deus é fiel. Não é fiel a mim, como nós cantamos. É fiel à sua palavra. É fiel àquilo que Ele prometeu. Essa é a bênção desse povo. E essa é a nossa bênção. É que aquilo que é interessante, aquilo que é de certa forma assustador, aquilo que é triste de ver, ao mesmo tempo enche o nosso coração de esperança, de ânimo, porque esse Deus cumpre suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é sempre fiel. Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à sua promessa. Ele cumpre o que Ele promete. Ele disse: sob juramento eu prometi, e eu vou levar esse povo. Vão morrer pelo caminho, vai ser uma nova geração, vai ser uma nova nação, um novo povo, mas eu vou levá-los. Mesmo sabendo que ao chegar lá, eles vão me trair, mas o que eu prometi, eu vou cumprir. As promessas que Deus tem para mim e para você, ninguém pode mudar. Estava conversando ontem sobre isso, sobre crente que fica com medo de mal olhado, de olho gordo, das pessoas: eu não comento nada com ninguém para não dar errado. Meu irmão, o que Deus tem para você, ninguém pode tirar, porque Ele cumpre as suas promessas. E Ele não faz porque você é bonzinho ou porque eu sou bonzinho. Ele não faz porque eu sou pastor, porque eu sou... Não. Ele faz porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele já disse que nós, em Cristo, estamos protegidos, guardados. Ele mesmo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele disse que a palavra dele é fiel. Ele disse. Não é o pastor Renato, não é a Igreja Batista, não é fulano de tal, não. É Ele. Ele, o nosso Deus. Ele. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, encerrando nosso tempo hoje à noite, como disse, eu achei interessante, achei assustador, achei triste, mas também me encheu o coração de esperança e achei animador, em que Deus sabe de todas as coisas. E é justamente porque Ele sabe de todas as coisas que Ele olha para nós com olhar de graça e de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque agora à noite nós já esgotamos toda. E aí amanhã de manhã vai se renovar de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Porque
Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque assim como Ele foi com o povo de Israel, Ele é comigo e Ele é contigo. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. E fica firme, com o coração cheio de esperança, porque é animador saber que há um Deus que cuida de nós. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Esse foi mais um tempo devocional, luz para o meu caminho, e eu espero que assim como o Senhor tem enchido meu coração de esperança, que isso possa contagiar você e que você continue firme no propósito de servi-lo. Vamos orar mais uma vez, encerrando aqui o nosso tempo, nosso devocional, sempre aí rapidinho, 30 minutinhos, para não ser cansativo. Esperando vê-los amanhã, retomamos nosso culto de oração presencial. Com certeza será uma grande bênção. Venha, vamos orar juntos. Vamos também compartilhar da palavra de Deus, aquilo que foi pregado no domingo. Vamos aqui aplicar as nossas vidas e ter um tempo de comunhão e de oração, intercedendo uns pelos outros. Amanhã, às 20 horas, tanto aqui em Vila São Jorge, quanto no Jardim Fortaleza, o nosso culto de oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, encerrando assim o nosso tempo. Deus de amor, Deus de graça, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado. O Senhor não age por aquilo que nós somos. Obrigado porque o Senhor age em nossas vidas, porque o Senhor é fiel à tua palavra. E como é bom saber que o Senhor nos alcançou, nos amou, nos resgatou. E agora, quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha mais com ira, o Senhor olha com amor, porque o Senhor vê em nós o sangue do teu Filho, Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, por minha vida e pela vida de muitos, como foi lido e pregado no domingo. Então, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Te louvo, meu Pai, por esse tempo. Continue, meu Deus, por favor, nos enchendo de esperança, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor já sabe dos nossos pecados, de amanhã, depois, semana que vem. Portanto, nos ajude, ó Deus, com misericórdia e nos ajude a ter um coração quebrantado, que busca ao Senhor constantemente, que te adora, mas que acima de tudo, que confessa o pecado e conserta para estar em comunhão contigo. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e da vida dos meus irmãos. Te louvo por esse tempo, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Deus continue abençoando a sua vida. Uma boa noite, um bom descanso e um abraço a todos.